Olá, sou Tatiana Grado, psicóloga, e hoje vamos conversar sobre a adolescência. Vamos juntos? Então, o termo adolescência vem do latim adolescere, onde o ad significa para e o olescere significa crescer. Então, crescer para. A adolescência é um termo relativamente recente. Antigamente, pensava-se que saíamos da fase da infância e entrávamos então na fase adulta. Esse termo adolescência, ele vem sendo usado mais ou menos entre os anos de 1918 e 1939. E, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a adolescência é um período que se estende entre 10 e 19 anos. E segundo o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a adolescência é um período que se estende dos 12 aos 18 anos. E aí, dentro dessas diferenças, o que a gente precisa pensar? Que a gente tem um desenvolvimento do ser humano dentro deste período. E é a fase que a gente pode considerar mais difícil do desenvolvimento. Por quê? Porque a pessoa está saindo, ela está desconstruindo um período de infância e ela precisa construir um período de fase adulta. Portanto, é como se fosse uma fase de não pertencer. E daí a gente começa então a perceber e a pensar por que é tão conflituoso esse período da adolescência. Se nós dividirmos, segundo a OMS, entre duas partes esse período da adolescência, a gente pode pensar que dos 10 aos 14 anos é o período que a gente tem as maiores transformações físicas do adolescente. E é o período também em que o nosso lobo frontal, que é a parte do cérebro que é responsável pelo nosso raciocínio lógico, pela nossa aquisição do processo de consciência diante das coisas, ele está então começando a se desenvolver, ele está com um processo mais ativo de desenvolvimento. Dos 15 aos 19, a pessoa então, o adolescente, ele teria já um maior amadurecimento em relação à consciência do que é ele, das suas características, da sua visão de mundo, da sua noção de identidade, que é muito importante dentro da adolescência. E, portanto, é nessa fase que o adolescente ele vai estar, então, um pouco mais voltado para as questões sociais, ele vai agir mais ao redor, nesse mundo ao qual ele pertence. Normalmente é o período, então, que ele começa a trabalhar, que ele se envolve em movimentos sociais de ajuda, Exatamente por isso, é como se ele tivesse dos 10 aos 14 esse desenvolvimento do que é ele, Dos 15 aos 19, uma consolidação disso, da sua identidade, da sua visão de mundo, e então ele passa a participar mais desse mundo. Só para a gente poder diferenciar, o outro termo que é muito falado é puberdade. Mas a puberdade, a gente vai entender ela apenas como as alterações físicas que acontecem nesse período. A adolescência ela já é uma transformação mais global, ela abrange tanto as transformações físicas quanto as alterações psicológicas e as relações familiares e sociais que estão envolvidas dentro do processo do adolescente. Dentro de tudo isso, só uma coisa para a gente colocar, para a gente tentar ter um cuidado maior, nós enquanto adultos, quando a gente estiver lidando com os adolescentes, enquanto pais, enquanto educadores, enquanto profissionais, da gente não desqualificar em nenhum momento o sofrimento do adolescente. Tentar entender dentro do ponto de vista dele, daquilo que ele está vivendo, quais são então as sensações e o porquê dessas sensações. E aí a gente precisa então desconstruir algumas coisinhas que às vezes ficam em nossa cabeça. Uma delas é a gente dizer da adolescência como uma aborrecência. Por si só a palavra ela já é pejorativa, já traz para o adolescente uma ideia de que a gente está desvalorizando. Uma outra coisa é dizer, todo adolescente é igual, tudo a mesma coisa. Não é, Claro que nós temos algumas características comuns de cada fase, mas não é que toda criança é igual, todo adulto não é igual, cada um, enquanto indivíduo, enquanto ser humano,
tem a sua particularidade e a gente não pode generalizar dessa forma. Um terceiro ponto é dizer muito de um mimimi, que as pessoas dizem, né? Ah, é muita frescura. E isso é uma prova enorme de uma desvalorização do sentimento. Então não façam isso. E o último ponto, talvez uma tendência dos mais velhos, principalmente dos pais, é dizer, na minha época não era assim, quando eu tinha sua idade. E aí quando a gente fala isso, de certa forma, a gente já bloqueia ali o ouvido do adolescente, seja para aquilo que a gente quer dizer, porque a gente não está compreendendo o momento dele, e sim querendo já colocar para ele que tem que ser de uma outra forma, a partir da nossa própria experiência. E não é assim que a gente vai conseguir uma boa comunicação e uma boa relação com o adolescente. Ok? Bom, espero ter dado uma ideia para vocês dessa adolescência, né? E aí a gente vai conversando para frente. Um grande abraço, uma boa semana e até o próximo domingo.